Quando um filho mora com o pai e o outro filho mora com a mãe, é obrigatório o pagamento de pensão alimentícia, já que, em tese, cada um desses pais está suportando sozinho a despesa do filho que mora consigo? Pois bem, essa é a pergunta do Edilson. Ele deixou um comentário num dos vídeos aqui do canal em que ele me questiona exatamente isso. Ele conta que um filho mora com ele, o outro filho mora com a mãe, mas ele paga a pensão. E com isso ele quer saber se ele pode pedir a exoneração dessa obrigação de pagar alimentos. Numa situação como essa, o mais lógico seria que houvesse realmente a compensação. Eu pago as despesas de um dos filhos, o outro paga a despesa do outro filho e tá tudo certo. Porém, não é assim que funciona. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sempre falo do princípio do melhor interesse da criança. E essa compensação aí que a gente chegou a cogitar, ela visa o melhor interesse dos pais. Mas não necessariamente isso vai ser bom para as crianças. E por que eu digo isso? Porque as crianças, elas devem conviver com os pais dentro da realidade socioeconômica da família. Numa situação assim, você estaria prestigiando o filho que mora com um pai que tem um poder aquisitivo mais alto, em detrimento do outro filho que mora com outro pai que tem um poder aquisitivo mais baixo. Essa análise leva em consideração um princípio do direito, mas a própria lei veda a compensação de alimentos. Ou seja, eu não posso querer me eximir da obrigação de pagar os alimentos que eu devo para o outro filho sob a alegação de que eu já assumo as despesas com o que mora comigo. Isso é compensação. E, como tal, o nosso Código Civil veda, proíbe expressamente essa compensação quando o assunto é alimentos. Então, o que fazer? Bem, a gente primeiro precisa pensar o seguinte: o valor que está sendo pago hoje de alimentos é para 2 filhos ou é para um filho só? Porque vamos supor que o dia que fixaram essa obrigação, as crianças moravam com a mãe e o pai simplesmente pagava a pensão. Porém, posteriormente, houve uma mudança ali da situação da guarda, um dos filhos foi morar com o pai, só que ele está pagando ainda o mesmo percentual de alimentos que ele pagava antes, quando era destinado para 2 filhos. Aí, realmente, Edilson, se for essa situação, eu acho que você precisa realmente pedir a revisão dos alimentos em relação àquilo que você paga para o filho que está com a mãe. Mas não é para se exonerar dessa obrigação. A obrigação persiste, talvez em percentual inferior, ok? Mas e afinal, o que fazer com o filho que mora com você? Você vai ter que suportar sozinho as despesas desse filho enquanto você ainda paga a pensão alimentícia em favor do outro filho? Não, em nenhum momento a gente está falando aqui que você precisa suportar sozinho essa despesa. Agora, você tem que chamar a mãe à responsabilidade de sustento do filho que mora com você também. Não dá para premiar essa mãe, ou seja, não pedir ajuda financeira a ela para pagar as despesas do filho que mora com você. Então, em resumo, o que acontece nessa situação aí que a gente está ilustrando com o caso do Edilson, o caso real do Edilson, é o seguinte: o pai que tem um filho vivendo com ele tem que pedir judicialmente para a mãe pagar alimentos. Então, ele vai entrar com uma ação de alimentos pedindo em favor daquele filho que mora com ele para a mãe efetuar o pagamento de um percentual que vai ser definido na ação para ajudar no sustento dessa criança. Ao mesmo tempo, a obrigação dele de pagar alimentos para o filho que mora com ela persiste. E aí, se for o caso, como eu disse no início do vídeo, tem que pedir a revisão dos alimentos para que haja realmente um equilíbrio aí diante de uma situação nova que alterou a questão da possibilidade, necessidade e proporcionalidade que justificou a fixação dos alimentos da forma que era anteriormente prestada, ok? Eu espero que eu tenha tirado a dúvida do Edilson e também a sua, caso você não soubesse que é assim que a gente resolve uma questão que envolve 2 filhos de mesmo pai e mesma mãe e que cada um mora com um filho, ok? Eu fico por aqui então e a gente se vê na próxima. Até lá!